Boa noite, meus queridos amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos facilitando o entendimento daquilo que precisamos aprender para essa noite. O tema é Prece aos filhos que já se foram. E eu estou aqui hoje a convite do Centro Espírita Semeadores do Amor. Lembra dele? Aquele lá de Vilas do Atlântico, onde tantas vezes nós nos encontramos, só que dessa vez não vai poder ter aquele abraço tão gostoso que nós estávamos acostumados. Mas saibam que de coração estou junto de vocês. O mais importante agora é que cada um de nós tenha a consciência de que precisamos nos cuidar para cuidarmos de todos. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. E é isso que nós devemos ter consciência. Que a noite de hoje traga muitos aprendizados. Falando um pouco do tema de hoje, num momento como esse de pandemia, onde estamos todos apreensivos, muitas pessoas perdendo as famílias, os pais, os filhos que se foram por conta do Covid, o tema de hoje tem tudo a ver com o nosso momento. Então que nós possamos ao longo da noite ir compreendendo cada mensagem que é passada. Afinal de contas, nós vamos discorrer um monte de informações valiosas que podem nos ajudar e nos ajudar a ajudar o próximo. Afinal de contas, num momento como esse, nem todos estão seguros com relação às suas crenças, aos seus valores. E é importante que nós nos conscientizemos que nós temos um papel nessa sociedade e que nós somos parte dessa sociedade. Então vale a pena cada momento juntos. O texto que nós vamos ler agora é a história de uma mãe que perdeu o seu filho. E ela conta da seguinte maneira. No dia 11 de outubro de 2008, ela teve uma notícia que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Ou seja, o filho dela acabara de falecer num acidente de moto. Imagine, receber uma notícia por telefone do seu próprio filho. Isso deixou essa mãe com o coração despedaçado. Ela teve medo, insegurança, a tristeza tomou conta dela. Depois de algumas horas, a confirmação veio. Foi confirmado que o filho dela havia partido desse mundo e, junto com ele, todos os projetos que ela e o filho tinham tido. Simplesmente para ela, o tempo parece que parou. A dor de não poder mais ver o filho, de poder falar com ele, de ver o seu sorriso, de poder abraçar, de colocá-lo no colo, ou de levá-lo para passear, e ele levá-la para passear também. Parecia algo triste, né? Sem chão ela ficou, e naquele momento faltava praticamente tudo. As pessoas conversavam com ela e ela não tinha condição nem sequer de entender o que se passava ao seu redor. Restava apenas segurar a camisa do seu filho junto ao rosto, como que em dado momento isso fosse substituir a presença física do filho. E ela começou a chorar, deitada na cama, é como se uma parte dela tivesse partido. E ela disse que a dor dela só não foi maior do que a dor da Nossa Senhora, porque muito devota de Maria, ela imaginava como foi a dor de Maria poder ver o filho cravado na cruz e o sofrimento que ele teve antes de morrer. Então ela dava graças a Deus, pois o filho dela não tinha tido um sofrimento tal qual o de Jesus. O sepultamento foi consumado, a separação mais ainda, e ele, na cabeça dela, permanecia vivo o tempo inteiro no seu coração. Não era isso que faria separá-la. O sentimento que ela tinha é como se Maria e Jesus e Deus, né, que a gente tem, a gente não vê, mas a gente sabe que está presente. Só que no dia seguinte à morte dele, ela sentiu que precisava de uma confirmação. E foi para Deus que ela fez essa consulta. Ela falou, Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo. Eu preciso de uma resposta sua. Me manda uma resposta, me dando consolo de que meu filho verdadeiramente está bem. E nesse mesmo instante, um pássaro
pousa em sua janela e olha para ela, como se quisesse dizer alguma coisa. E só desse pássaro olhar para ela, ela já percebeu que algo diferente estava naquele pássaro. Sentiu um conforto enorme, uma paz muito grande. E ao final, a conclusão dela é que Deus estava dando a resposta que ela tanto procurava. E vem daí, gente, a fé que nós temos, aquilo que nos movimenta num momento de dor e de sofrimento como esse, dessa mãe, que soube fazer a pergunta e estar atenta aos sinais que a natureza vem trazer para nós. Que fica aí um exemplo para todos nós pensarmos a partir de agora. Que situação difícil, né? Agarrada a uma camisa, pensando ser o filho. Fico imaginando o que se passa na cabeça de pais e de pessoas que perdem entes queridos num momento tão doloroso como a passagem para o plano espiritual. Que nós possamos pensar um pouco dentro de nós, não do vizinho, mas dentro de nós, como que esse dia será. Afinal de contas, nessa existência, todos nós passaremos por isso. E é exatamente esse o tema que nós iremos abordar nessa noite de hoje. Mas antes de mais nada, vamos ao básico. Vamos entender desde o princípio o que cada coisa significa em nossa vida. O princípio de cada coisa é importante para que tenhamos segurança de nós como pessoas. Cada pedacinho do que a gente vai falar aqui agora compõe um todo para essa situação tão dolorosa. E como eu disse, vamos didaticamente, passo a passo, tentando entender cada um, para que no final nós tenhamos a resposta que tanto aflige os nossos corações. A primeira e talvez mais importante mensagem é que é necessário que tenhamos uma crença. Sabe esse negócio de, no momento difícil, ter uma mão aonde se apoiar, um ombro amigo aonde a gente possa chorar? Eu estou falando disso aqui, né? Aqui atrás tem um quadro que mostra um pouco os 12 apóstolos mais Jesus. Isso é esperança, isso é fé. Mas cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, dentro daquilo que acredita ser o certo ou o errado. Eu, Marco, penso que viver sem uma crença superior em um Deus, alguém que conduza realmente o universo da forma como nós temos, é como se a gente estivesse negando a obra da criação. É impossível a gente ver o sol amanhecer todos os dias, com todos os elementos da natureza, o mar com as suas ondas, as cores maravilhosas que inspiram perfeição, o tamanho do universo, do cosmos. É meio que omitir o evidente, omitir o que é real. Não dá para fugir disso. Isso para mim. Tem pessoas que não acreditam nisso. Respeito. Né? Isso para mim é alimentar o nosso orgulho de que nós somos mais, muito mais do que o que a evidência do dia a dia tem mostrado. É meio que permanecer na ignorância, né? Num estado que a gente não quer reconhecer. Então é como negar a realidade. Pois tudo, o invisível e o visível, mostra que existe algo inteligente por trás de cada acontecimento que a natureza traz para nós. Um dos primeiros e mais importantes passos para que nós reconheçamos isso é lembrar que a crença de Deus está alojada dentro de nós. Todos nós trazemos instintivamente isso em nosso coração. Porque não há efeito sem causa. Se a gente olhar no universo, tudo está ligado a alguma coisa anterior. A formação do universo, uma rosa que de uma semente pequenina, ela vai brotando, vai gerando o seu caule, vai gerando as suas folhas, para no fim uma linda flor se abrir com seu perfume, com suas cores, e dentro dela tem aquela essência da perfeição. Há um DNA, há uma forma que
foi dado por alguém dentro de um princípio inteligente. E isso é que eu chamo de efeito com causa. De uma semente de uma flor nasceu uma linda flor. Mas aí vem um ponto para pensarmos. Deus. Talvez esse seja o tema mais complexo a ser tratado em cada religião. Mas como ele é a base essencial de todo o conceito religioso e espiritual, é importante que nós paremos um pouco nessa noite de hoje para entender quem é esse Deus que a gente acredita. Convido a cada um, pare para pensar na sua vida. Quem é esse Deus? É o velhinho de barba branca? Quem é? Ou é um ser que a gente ainda não tem condição de compreendê-lo? Pense, Deus, quem é? O que é? Talvez. Vocês lembram lá da Bíblia? Na Bíblia tem uma passagem que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Incrível, né? Só que nós ainda, pela nossa falta de conhecimento, a gente tende a criar Deus na forma humana, como nós. E aí as pessoas geralmente veem Deus em formato de um velhinho de barba branca segurando um cajado, tentando interferir na vida das pessoas à medida que elas erram e à medida que elas acertam, tentando impor para as pessoas aqueles caprichos que ele determina. Isso nos dá uma ideia de um Deus vingativo e meio humano. Parem para pensar um pouco, é esse o Deus que a gente tem no nosso coração? É esse o Deus que a gente acredita que vai nos ajudar num momento de dor como esse? Interrogação, né? Falando um pouco agora daquilo que está dentro da doutrina espírita, que é como nós vemos Deus. A primeira pergunta que vem quando é perguntado sobre Deus é: que é Deus? Note que não se diz o que ou quem. Porque pela nossa indefinição sobre esse Deus, nós não conseguimos definir sequer a forma dele. Por isso a pergunta: que é Deus? Isso é importante para a gente, porque a gente tira o lado humano, que é aquilo que a gente fala aqui, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos percorrer ao longo da noite de hoje o que realmente é essa semelhança, para poder colocar, de fato, um Deus diferente. Um Deus que criou o universo, que deu todas as possibilidades, que tem como premissa principal livre-arbítrio. Cada um tem o direito de fazer o que é melhor para a sua felicidade. Ainda na definição espírita, é colocado da seguinte maneira, que o universo, todo esse cosmos, gente, esse monte de estrela, tudo que tem no planeta Terra, tudo que tem fora do planeta Terra, o céu, as estrelas, o universo, as galáxias, que os cientistas aos poucos estão conhecendo, tudo isso é criação de Deus. Isso inclui os seres racionais, como nós, os irracionais, os seres animados e os não animados, os materiais e imateriais que a gente nem vê. Só que tem um ponto, a doutrina traz para a gente que nós ainda não estamos plenamente desenvolvidos moralmente para traduzir o que é Deus. A nossa natureza íntima ainda precisa ser refinada para que nós possamos compreender Deus. É como se eu chegasse aqui agora e pedisse para alguém explicar a cor amarela de uma rosa a um cego. Para quem já conhece o amarelo, não tem problema. Fica fácil explicar o amarelo. A gente fala amarelo claro, amarelo escuro, um amarelo mais alaranjado. Mas se a gente parar para pensar, como é que traduz-se uma rosa amarela a um cego? Alguns vão falar, o amarelo é emoção, o amarelo é ouro.
e a gente não consegue explicar. Então, tudo que é espiritualidade e todos aqueles que vêm nos trazer a mensagem de Deus falam são alegorias que nós precisamos interpretar. Isso vale para a Bíblia, vale para o Livro dos Espíritos e para qualquer conceito religioso que nós temos. Então, fica a dica. Nós ainda falta um sentido para compreender esse Deus. Mas para mim, isso para mim, né? A parte que mais me emociona, que eu mais aceito de coração, é que Deus é soberanamente justo e bom. E que isso me dá uma segurança que ter fé em Deus, porque Ele é justo e bom. Não importa, por exemplo, no caso dessa mãe que perdeu um filho por um acidente de moto, por trás daquilo que Deus colocou como regra de conduta para cada um, há uma causa, há uma razão do porquê aquilo tinha que acontecer. Se a gente ainda não compreende, um dia, lá na frente, Deus vai nos ajudar a compreender. Mas se a gente compreender que Deus é soberanamente justo e bom, até as dores ficam melhores, até as dores ficam diminutas, até as dores vão fazer parte de um conceito mais avançado de compreensão de Deus e de nós mesmos como seres humanos. Vamos pensar um pouquinho, acho que vale a pena, né? Ou seja, tudo que acontece nas nossas vidas tem uma razão de ser. A gente talvez não compreenda, né? E essa razão, aos propósitos de Deus, é para que nós possamos crescer, evoluir, compreendendo cada vez mais os elementos da natureza. Nos estudos do Hegel que eu costumo levar, é um gráfico que mostra que nós precisamos crescer em conhecimento e principalmente em moral e amor. E quando a gente aceita que há essa razão por trás de cada coisa, o nosso dia a dia fica muito mais fácil. A gente tem mais força para superar os desafios e em momentos como esse, se renovar, viver em paz. Tudo acontece no momento certo, né? Tudo tem um tempo. Tem uma frase que diz por aí: tudo tem um tempo, e esse tempo é o tempo de Deus. Essas leis são como Deus, são perfeitas porque foram criadas pelo próprio Deus. Agora, já mudando um pouco e indo para o segundo ponto importante para a gente ter uma paz interior e compreender cada coisa, é que nós precisamos ter consciência de quem somos e qual o nosso papel nessa vida e no universo como um todo. Afinal de contas, acabamos de ver que Deus é dono do universo. Nós somos parte desse universo. E nesse aspecto, uma consideração importante é saber de onde viemos e para onde vamos. Nós temos uma definição muito boa para simplificar isso. Há uma separação do mundo físico para o mundo espiritual. No mundo físico, aonde nós vivemos hoje, como nessa foto mostra, de um lado o Arco de Triunfo em Paris e do outro lado o nosso lar. Muita semelhança, só que um numa estrutura material muito densa e o outro numa estrutura material muito sutil. Aonde estamos, nós já sabemos. O que nós fazemos aqui, vimos lá em Deus, quando nós falamos de Deus, evoluir e crescer intelectualmente e moralmente. Para onde vamos? A esse lugar, ele é principalmente voltado aos aspectos morais já adquiridos. Esse é o mundo espiritual. Mundo esse que todos esses que estão deixando a Terra agora, pela Covid ou não, por qualquer outro tipo de fatalidade da vida, como o caso da moto, que vimos logo no começo, estão indo para essa morada espiritual.
E isso por si só já traz um conforto muito grande, saber que nós temos algum lugar para ir quando deixamos essa existência. E compreender essa existência, né? Essas coisas todas que acontecem no mundo material e no mundo espiritual, com certeza é a base segura que nós precisamos para modificar o nosso comportamento em relação à vida e até ajudando a aceitar melhor aquilo que é difícil para a gente digerir. Ainda na compreensão de quem nós somos, é importante entender que nós somos compostos de três elementos principais. O espírito, esse não tem forma, difícil tradução, e esse que eu imagino que seja a imagem e semelhança de Deus, porque esse não se altera com a matéria. Esse, ele é tão ou mais tão próximo da perfeição como Deus. Deus infinitamente longe dessa perfeição. Muito, muito, muito superior, mas é o que ele criou como mais perfeito. Depois vem o perispírito, que é quem liga esse espírito ao corpo. É como se a gente tivesse um chipzinho, tipo esse de computador, né, que a gente coloca e altera a forma do computador trabalhar. Então, esse perispírito faz a ligação de uma coisa com a outra, fazendo com que o nosso corpo físico reaja de acordo com as determinações desse espírito. Então, o homem, no final das contas, é um espírito encarnado em um corpo material. Lembra do slide anterior? 2 slides anteriores, onde nós falamos que existe um mundo corporal e um mundo espiritual. Perispírito e espírito voltam para o plano espiritual quando a gente desencarna. Olha que coisa linda! Não é aquele corpo que fica na vala, que vai se apodrecer, que vai para o plano espiritual, mas sim nós mesmos, do jeito que nós estamos hoje, com a nossa força do espírito e com todo o aprendizado que o perispírito teve na última vida na Terra. Mas quem é esse espírito? Esse espírito, como eu disse, ele não tem forma. Não dá para definir o espírito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele reencarna muitas vezes no planeta Terra. E isso está a justiça de Deus. Porque se eu tive alguma coisa que eu não aprendi direito na encarnação anterior, eu teria uma nova encarnação para poder aprender. E esse tempo que eu vou viver dentro dessa encarnação depende daquilo que eu preciso aprender. Então, se eu partir dessa encarnação com 15 anos ou com 80 anos, era aquilo que eu vim buscar de aprendizado. Isso também traz um consolo para nós. Quando a gente parte, nós mantemos a individualidade. Nós vamos ser exatamente como nós somos. Ou seja, se eu partir agora, o que eu vou ser lá do outro lado? Continuo sendo Marco, com os mesmos defeitos, as mesmas falhas, buscando me superar a cada dia. E é importante lembrar que o espírito ele vai evoluir sempre. E depende de cada um como nós vamos atingir esse estágio de perfeição que Deus deu para a gente como objetivo na busca individual. Cada um de nós vai fazer as suas escolhas no dia a dia. Alguns vão atingir mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais. Talvez seja o caso de todos nós hoje, que ainda não nos sentimos nem capazes de atingir essa perfeição. Então, mais um ponto para a gente amadurecer o nosso pensamento para que a gente saiba lidar com cada uma das situações da nossa vida. Aqui eu trago um breve relato do livro Violetas na Janela. Para quem não conhece, Violetas na Janela é um livro espírita que conta a história de Patrícia, uma jovem que desencarnou muito cedo, e ela conta o que aconteceu com ela quando ela chegou lá no plano espiritual. E agora não estamos mais falando da Terra, estamos falando de uma vivência lá no plano espiritual. Ela diz o seguinte: acordei bem disposta, estava sozinha, as lembranças me vieram à mente. Bem, concluí. Se desencarnei, tenho que me adaptar rapidamente a essa nova realidade e viver como desencarnado.
Observei curiosa o quarto. Era simples, limpíssimo, com um armário, uma mesinha, duas cadeiras e uma poltrona, parede, um espelho e uma porta e uma janela. Esse era meu quarto, dizia Patrícia. Então note só, lá no plano espiritual também tem algum lugar para a gente ficar. Então nós não vamos ficar desamparados, né? Patrícia conta, e ela tinha uma peculiaridade muito grande, que ela já acreditava nessa existência espiritual, que facilitou muito a volta dela para o plano espiritual. E aí o ponto importante desse texto é que nós temos que ter essa consciência, porque a Covid está aí. E se for o meu dia agora, do Marco, de ter que ir daqui a pouco, que eu tenha convicção de que eu posso ir para esse lugar e não ficar perdido por aí procurando aonde estou. Essa é uma dica valiosíssima para cada um de nós. Quando falando sobre Deus, nós introduzimos a palavra livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de plantar o que quiser. Só que dentro das leis que Deus criou, a justiça desse livre-arbítrio é que nós vamos colher exatamente o que a gente plantou. Quando a gente voltar para o plano espiritual, o que nós vamos ter lá do outro lado é consequência das escolhas que nós fizemos. Então fica aí mais uma oportunidade da gente refletir sobre o que nós temos feito no dia a dia. E por mais que a gente tenha dificuldade em compreender isso, que a gente aceite que se eu estiver do outro lado e ainda não estiver em condição, que eu precise receber preces dos meus amigos para abrir, quem sabe até esse momento da nossa palestra de hoje, para despertar para isso que foi falado. E aí rapidamente eu me arrepender e voltar para aquilo que realmente é a minha essência espiritual. Avançando agora para a questão da prece. Muitas pessoas fazem a prece, mas não compreendem para que serve. Não compreendem sequer o que é a prece. Então nós vamos falar um pouquinho que a prece, num primeiro momento, é um ato de adoração a Deus. É através dela que a gente se conecta com Deus e faz com que dentro de nós essa perfeição, esse infinitismo que vem das coisas de Deus, a eternidade que vem de Deus, possa se encaixar dentro de nós e nos fazer sentir mais tranquilos. Vem uma primeira observação. A prece, para ser agradável a Deus, para realmente surtir o efeito que ela pode surtir, ela tem que ser feita com o coração. Porque para Deus, o que vale é a intenção de cada um. Então, de nada valem as preces com várias palavras, com coisas bonitas de serem ditas, com livros que a gente lê, imaginando que Emmanuel escreveu, que Jesus escreveu, se dentro de nós o nosso coração não estiver mobilizado em cada palavra que eu quiser. A fé feita com fé, com fervor e sinceridade, muitas vezes não precisa nem de palavras. Só um pensamento que conecte com Deus, que conecte com aquilo que a gente precisa, vai fazer muita diferença em nossa vida. E aí a prece é isso, é conexão, é coração, é emoção, é conversar como se estivesse conversando com o seu melhor amigo do dia a dia. Complementando sobre a prece ser um ato de adoração a Deus, quando a gente está rezando, nós pensamos em Deus, nós nos aproximamos de Deus, nós nos colocamos em comunicação com Deus, algumas vezes ajoelhado, com as mãos justapostas, muitas vezes em pensamento, que ninguém está nos ouvindo, mas isso é a comunicação que nós temos com Ele. Vamos pegar esse exemplo aqui agora. Eu estou aqui preparando a palestra para vocês e pensando no que eu posso mandar de mensagem para cada um. Cada vez que penso nas palavras e como que elas podem fazer a diferença, eu coloco mais ou menos entonação,
coloco mais ou menos harmonia. Para quê? Para que ela encontre no coração de cada um respaldo necessário para essa comunicação. Então, quando a gente fala com Deus, é o mesmo processo. E a gente vai, lembra do passarinho lá que a mulher, no começo da nossa palestra de hoje, falou que ela viu no passarinho uma resposta de Deus? Deus conversa com a gente o tempo inteiro. E a prece é isso, é essa conversa com Deus. A gente vê nos elementos da natureza um dia lindo que muitas vezes as pessoas não agradecem. Numa flor que se abre no jardim, no sorriso de uma esposa, de um filho, de um companheiro de trabalho. Às vezes num momento angustiante que a gente pede para Deus, e aí chega quem? O chato do Marco. Para poder conversar sobre o quê? Muitas vezes a gente nem espera, falando de assuntos diversos, e esse assunto tranquiliza o nosso coração. E as respostas de Deus, elas vêm. Mas é que às vezes a gente espera que Deus venha falar direto conosco. Se a gente não tem um sentido que compreenda Deus, como que Ele vai vir até nós e se fazer transparente? É somente através dos elementos que podem estar próximos da gente é que a resposta virá. Lembrem do passarinho. Ele veio conversar com a mãe, trazendo a paz que ela tanto precisava. Através da prece, nós podemos três coisas. Louvar, ou seja, sabe, aquela reverência boa de se sentir. Hoje em dia está muito na moda, né? Sentar na beira-mar, estender as mãos para cima, cruzar as pernas e estar em reverência a Deus, agradecendo o ar que a gente respira, a paz que nos inspira, os elementos da natureza. É um louvor, é uma contemplação que visa simplesmente a estar grato por tudo aquilo que nós temos. Podemos pedir. Tem tanta gente que pede, né? Eu fico imaginando os pedidos das pessoas. E aí vem aqueles pedidos num Bavi, final de campeonato brasileiro, o Bavi. E aí o torcedor do Vitória pede para Deus fazer com que o Vitória ganhe, cheio de bons argumentos. E o torcedor do Bahia pede o quê? Que o time dele ganhe. Porque ele também tem bons argumentos. Imagine se Deus é aquele velhinho de barba branca e tem uma certa tendência para o Vitória. Quem vai ganhar? Vitória. Mas olha, tem nada a ver com futebol. É só para a gente ver que até o jeito da gente pedir tem que ser consciente. Precisamos pedir coisas que façam sentido. No campeonato de futebol, que vença o melhor. Que vençam os corações daqueles que se entregaram mais. Assim é a nossa vida. Cada coisa tem o seu devido merecimento. Que a gente saiba pedir prece para as pessoas que se foram. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. E por fim, uma coisa que ninguém está acostumado: agradecer. Num momento como esse de pandemia, está cheio de gente pedindo para não pegar o coronavírus. Quantos de nós pararam no dia de hoje para agradecer porque não pegou o coronavírus? Porque tem um alimento dentro de casa? Porque não precisou pegar ônibus para trabalhar? Porque a empresa não demitiu? Tem que agradecer. Deus está cuidando de nós. Mas além de agradecer, tem que pedir para que essas pessoas que aconteceu tudo isso recebam o conforto. E muitas vezes o conforto não é simplesmente prece, não. Se nós temos dentro de casa, é que nós possamos entregar. Então, refletir um pouco, né? 3 coisas que nós podemos pedir através da prece. Olha que legal. Acabamos de ver sobre saber o que pedir. Quando a gente fala das pessoas amadas que se foram, dos filhos que se foram, o importante da prece é a gente demonstrar na nossa saudade, simpatia, amizade e amor, mas sem desespero. Não é porque o nosso coração está partido, que a outra pessoa se foi, que nós temos direito de agarrar e não querer que ela fique aonde ela está, que ela fique desassossegada aonde ela está. Que nós possamos ter o pensamento bom, sabe? Aquele negócio, olha, esteja você aonde estiver, aproveite o lugar.
Se encoraje logo das suas atividades aí e faça acontecer por aí. Quem sabe você não vai me ajudar daqui a pouco nas minhas aflições? É assim que a gente tem que pensar. Então vale a pena a gente ter isso em mente, que as pessoas que foram para o outro lado são viajantes, que foram para uma viagem que daqui a pouco todos nós estaremos. Que elas possam preparar o nosso lugar para quando voltarmos. E elas têm que estar fortes. Eu sei que é difícil, gente, não estou dizendo que é fácil, mas como a gente já aprendeu sobre o mundo espiritual, sobre a nossa essência, de onde viemos, para onde vamos, o que nós fazemos aqui, é natural que a gente tenha consciência também de que essas pessoas que se foram têm o cantinho delas reservado. Nós precisamos sim ajudá-las a se desprender daquilo que está aqui, não tendo nenhuma perturbação que atrapalhe a vida dela lá, para que ela tenha um despertar mais calmo. Como Patrícia, que a gente acabou de ver, uma plena consciência de que ela já tinha desencarnado e que ela precisava acelerar o passo dela no plano espiritual. Importante essa mensagem, viu? Lembra agora há pouco que nós falamos da prece? A regra é exatamente a mesma. A eficácia daquilo que nós queremos para a pessoa que já se foi vai estar na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras. Não adianta se ajoelhar no chão e ler milhares de palavras, rezar o terço de ponta a ponta, se dentro do coração não estiver carregado de vontade de que tudo aconteça, de respeito pelas leis de Deus. Sem revolta, sem tristeza. Às vezes eu vejo aquelas senhorinhas, né, contando o terço, conta a conta, tentando traduzir para Deus o seu sentimento através das suas palavras. Foi assim que ela aprendeu. Não tem nada errado, gente. Cada um de nós sabe rezar do seu jeito. Use as contas, mas deixe o coração falar. A gente muitas vezes está executando um serviço, mas o pensamento viaja. Imagine aqui a conta, só contando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Meu filho, esteja bem. Como eu te amo, meu filho. Como eu te amo, meu esposo. Esteja bem do outro lado. Ave Maria, cheia de graça. E assim que tem que ser, com coração, sinceridade. A forma, tanto faz. O que vale realmente é o pensamento que até a gente está jogando para frente. Um pensamento vale mais do que um monte de palavras. Pai nosso que estás no céu, filho, esteja bem. Esposo, vá em frente, siga a sua trajetória. Não esquenta com a gente não, aqui a gente se vira. Ave Maria, cheia de graça. Olha que coisa linda. É assim que a prece tem que ser. Nós acabamos de ver ao longo da noite de hoje. E quem está do outro lado, como que recebe isso? Segundo o relato de um espírito, essas preces ressoam em torno da pessoa como vozes amigas, num despertar do sono. Sabe assim, quando você está meio acordando, alguém fala, bom dia, meu amor. E aí você ouve, parece que está longe. É isso, o espírito sente desse jeito. Então imagine, é melhor acordar, bom dia, meu amor. Ou encrenca, acorda aí que está na hora. Né? Isso é prece. Nós podemos fazer isso ou fazer isso. Que cada um tem essa convicção. O espírito que está lá, ele vai receber o nosso melhor. E aqui eu trago mais uma vez um outro exemplo de violetas na janela, que é quando Patrícia comenta sobre as orações que ela recebeu. E tem um texto interessante aqui, que ela fala que recebeu orações de gente que ela nem conheceu. E aí tem gente que me pergunta, Marco, eu devo orar por gente que eu não conheço? Cidade Alerta, sabe aquele negócio terrível de um monte de coisa? Sim, gente. O espírito vai sentir da mesma maneira. Talvez ele não te conheça, mas isso vai fazer bem para ele. Imagina uma pessoa que não recebeu prece nenhuma e é a sua única que chega. Ele vai ouvir, fulano, que você possa seguir a sua carreira aí no plano espiritual, porque aqui já foi. Olha só que maravilha. É a sua luz sendo levada para a pessoa que você nem conhece. E Patrícia recebeu isso. E ela, da maneira singela dela, simples,
ela simplesmente retribuiu cada prece que para ela foi dirigida. Isso é bom, né? A gente tem que sair daqui com essa convicção também. Se alguém rezou para a gente, reza de volta. Às vezes as pessoas falam: nossa, Marco, hoje eu tive um sonho com você e eu rezei na hora. Na minha cabeça, mentalmente, eu já mando a mensagem de agradecimento para essa pessoa, porque ela pensou em mim e talvez possa ter me livrado de algum constrangimento que eu não gostaria de ter passado. Vale para tudo, viu? E aqui é só para complementar, porque nós vamos ver um complemento do livro Violetas na Janela, que cada um do seu jeito, de acordo com aquilo que acredita, da maneira que mais vai tocar a outra pessoa. Deus, ele aceita todos os tipos de prece. E o Espírito que está recebendo lá também. E a gente precisa deixar mensagem para aquele Espírito de algo que nos conecte. Isso é importante lembrar. Não adianta ficar fazendo prece para alguém que já se foi, como uma 25ª pessoa, alguém que parece estar distante, ainda continua sendo aquele que pertence a nós, que está dentro de nós como uma amizade muito grande. Isso é contando. E esse é um exemplo que eu quero que a gente siga daqui para frente. Na cabeça de Patrícia vieram as lembranças dos vasos de janela da mãe dela, que enfeitavam os vitrôs da cozinha. E as que ela tinha visto no plano espiritual pareciam exatamente as mesmas. Olha que coisa linda! E aí eu reforço, a mãe de Patrícia é um bom exemplo. Por quê? Porque ela não estava esperando que a filha dela morresse. Pureza, não é? Ela ama e tem muita saudade ainda. Saudade daquele amor que não foi satisfeito, porque ela queria ter a filha dela se formando, completando, tendo filho, dando netos para ela, e ela não conseguiu segurar bem essa onda. Mas tudo que ela menos queria era prejudicar o desenvolvimento de Patrícia no plano espiritual. E ao invés de ficar reclamando de saudade, da tristeza, de tudo aquilo que a gente sente quando alguém já foi, ela simplesmente reza, levando para ela aquilo que era referência para ela quando Patrícia estava na Terra. E ela oferece exatamente essas violetas na janela que tantas vezes, quando encarnadas, elas conversaram sobre, ensinando Patrícia como cuidar da melhor posição na janela. Então essa foi a maneira que a mãe de Patrícia encontrou para conversar com a filha dela que estava no plano espiritual. E aí eu me pergunto, e pergunto para vocês também, qual é a maneira que a gente vai encontrar para ter essa conversa com algum ente querido que já se foi? Olha só a pergunta. Qual é a maneira que eu vou me conectar com alguém ente querido que já se foi? Pensa nisso. Exemplo da mãe de Patrícia. Maravilhoso. Que nós tenhamos ele no coração. E é assim que eu encerro a noite de hoje. Crer, compreender e aceitar vão nos fazer rezar do nosso jeito, com a melhor que há em nosso coração. Pois quando a gente conecta com o outro, a oração fica muito melhor para todo mundo. Para a gente que faz, consolando as nossas dores, as nossas saudades, para quem recebe, que percebe que nós estamos conseguindo viver, e ela vai ter a oportunidade de seguir o seu caminho, e para Deus que olha a todos indistintamente, sabendo que dentro de cada um, a realidade de cada um está sendo concretizada de acordo com aquilo que ele pensou de melhor para todos. Deus, soberanamente justo e bom, e o exercício de nós, quando há perda de algum ente querido, verdadeiramente é de aceitar, compreender e crer nesse Deus maravilhoso que tudo nos deu. Então, boa noite a todos.
Se você gostou, não se esqueça, dê o seu like, aquele famoso joinha, e se quiser participar de novos temas como esse, se inscreva, que em breve traremos novidades no canal. Boa noite!